Olá, pessoal, aqui de volta para continuar a falar sobre o tema férias. Agora nós vamos falar sobre a possibilidade do empregado vender parte de suas férias. É o chamado abono, venda de férias, abono pecuniário, que tem previsão no artigo 143 da CLT. O artigo 143 da CLT nos diz que o trabalhador poderá vender até um terço de suas férias. Então, até um terço é o limite máximo. Com isso, é de fácil conclusão, de fácil percepção, que é vedado ao trabalhador vender todos os seus dias de férias. Ele não poderá vender todos os dias de férias, ele não poderá vender as suas férias todas. O máximo que a legislação permite é que ele venda um terço. Sendo assim, como exemplo, um trabalhador que tenha direito a 30 dias de férias poderá vender no máximo 10 dias, que corresponde a um terço de 30, tá certo? Então o trabalhador ele pode vender um terço de férias. Se ele tem direito a 24 dias, ele poderá vender no máximo 8 dias de férias e assim sucessivamente. Ele deverá requerer, se esse for o seu interesse, vender parte de suas férias, ele deverá requerer que seja procedida a compra das férias pelo empregado, ele deverá solicitar, pelo empregador, ele deverá solicitar a venda em até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, antes do período aquisitivo, ou seja, 15 dias faltando para que ele complete o período aquisitivo, ele deve informar ao trabalhador, ao empregador, que pretende vender um terço de suas férias, tá bom? Isso está previsto lá no artigo 143. Ele vai ter 10 dias de suas férias, né, vendidos, pagos em dinheiro, e sobre esse valor, sobre esse abono pecuniário, ou seja, o valor correspondente à venda de X números de férias, incidirá também o terço constitucional. Quanto ao fracionamento das férias, é importante que a gente diga que antes da reforma trabalhista, dizia-se que o empregado só poderia tirar as férias em um período só. Então, 30 dias, 30 dias, 20 dias, 20 dias consecutivos. Após a reforma trabalhista, né, após a vigência da Lei 13.467 de 2017, tornou-se possível fracionar as férias em até 3 períodos. Entretanto, pessoal, para que haja o fracionamento das férias, é necessário que o trabalhador consinta com esse fracionamento, que ele concorde com esse fracionamento. Logo, não é o empregador, via de regra, de acordo com a hermenêutica aí do que diz a CLT, ele não pode impor o fracionamento. É preciso que o trabalhador aceite e concorde com esse fracionamento. Entretanto, nós sabemos que nas relações empregatícias, a possibilidade do trabalhador opinar com poder de decisão é mínimo, né, pessoal? Acaba sendo a imposição mesmo do empregador, que tem o mando, considerando ser o dono do capital. Porém, a CLT nos traz a possibilidade agora, após a reforma, de fracionar as férias em 3 períodos, desde que, primeiro, haja concordância do empregado nesse fracionamento. E segundo, o segundo requisito diz respeito à duração dos períodos, a duração dessas frações de férias. O que quero dizer com isso? A primeira fração, ela não pode ter menos de 14 dias e as outras duas, 5 dias cada uma. Não é, pessoal, que tenha uma ordem. Ele tem que tirar primeiro 14 dias e depois mais de 5 ou mais, 5 ou mais. Não. Ele pode começar a gozar férias, tirar 5 dias, volta, trabalha mais algum tempinho, vai para a segunda fração de mais 5 dias, tá certo? Então trabalhou, já tirou 10 dias de férias nessas duas frações e na terceira vai tirar 20. Pode ser assim. Ou ele também pode fracionar da seguinte maneira: tirou 15 dias logo na primeira fração, retorna, trabalha um tempo, depois vai e tira mais 10 dias, retorna, trabalha mais um tempo e tira mais 5. Entretanto, esse fracionamento das férias, tá certo? Ele deverá ser gozado dentro do período concessivo, dentro dos 12 meses, sob pena de impor a penalidade ao empregador de pagar férias em dobro. Então, reparem, o fracionamento é possível em até 3 períodos, desde que haja concordância do empregado nesse fracionamento e que os períodos
não sejam inferiores, um deles a 14 dias e os outros 2 a 5 dias. E da mesma maneira que acontece com férias tiradas em um só período, elas precisam ser integralmente gozadas dentro do período concessivo de 12 meses. Ok, pessoal? A proibição de trabalho, né, de prestação de trabalho a outro empregador, artigo 138. Reza a CLT que durante o período de férias o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se ele tiver 2 empregos. Né? Então, imagina que uma pessoa saia de férias e vá fazer um bico, vá prestar serviços durante as suas férias para um outro empregador. Segundo a CLT, tá? Se acontecer isso e o seu empregador originário souber tomar conhecimento, pode aplicar sanções administrativas. Esse artigo é muito controvertido, a discussão doutrinária se ele teria sido ou não recepcionado pela Constituição, haja vista que alguns doutrinadores entendem que ele impede, tá certo, o exercício da livre iniciativa, do trabalho. Então, em regra, ele não teria sido, para alguns autores, recepcionados pela Constituição. Fato é que não temos nenhuma ação de inconstitucionalidade que verse sobre esse artigo, portanto, o STF ainda não se pronunciou e ele tem validade. Porém, não tem aplicabilidade, tá, pessoal? Eu não conheço, não estou dizendo que não existe, apenas não tenho nenhum conhecimento de um empregador que tenha punido um empregado porque nas suas férias ele prestou serviços para outra pessoa, tá? Então não vejo, não conheço, desconheço alguma situação fática. Então ele não está revogado, mas a sua aplicabilidade é basicamente nenhuma. Então é quase que uma revogação tácita ou é aquele artigo sem eficácia alguma. Dito isso, nós vamos falar agora sobre as férias coletivas que estão tratadas, estão normatizadas no artigo 139 a 141, tá certo? Da nossa CLT, e essas férias coletivas, elas não estão relacionadas à necessidade do empregado descansar após trabalhar 12 meses. Essas férias coletivas, elas são de escolha do empregado, do empregador, elas visam atender a uma necessidade ou uma deliberalidade do empregador. Portanto, elas não estão relacionadas à saúde do empregado, ok? Como são as férias individuais. As férias coletivas podem ser concedidas a todos os empregados de uma empresa ou uma coletividade deles. Faço menção a determinados setores, por exemplo, uma empresa pode dar férias coletivas para o pessoal da produção e manter o seu setor administrativo funcionando. Não há qualquer restrição em relação a isso, tá? Elas poderão ser concedidas de uma só vez, 30 dias, ou em 2 períodos, desde que não inferiores a 10 dias, tá? Então, as férias coletivas podem ser de uma só vez, ou então em 2 períodos, desde que nenhum deles inferiores a 10 dias. Os empregados que ainda não tenham completado o período aquisitivo, aqueles 12 meses, tá? Quando da concessão de férias coletivas, receberão férias proporcionais e será zerado o seu período aquisitivo. Então, eles recebem, né, o salário das férias proporcionais e vão zerar o período aquisitivo. Quando retornarem das férias coletivas, começa a contar o período aquisitivo novamente, tá certo, pessoal? O que acontece? Ele vai receber, né, o seu salário proporcional e 1/3 também calculado sobre esse salário, esse salário proporcional. É importante dizer, pessoal, que ele recebe aqui, né, para esclarecer, ele vai receber como férias 15 dias. Mas ele recebe os outros 15 dias que ele fica sem trabalhar também. Só que ele recebe isso a título de salário, porque é como se ele estivesse com tempo à disposição do empregado, do empregador, tá? Então ele vai receber, no frigir dos ovos, ele recebe o salário mais 1/3 calculado sobre o salário de férias proporcional. Porém, como férias fica sendo 15 dias
e é sobre esses 15 dias que vai ser calculado um terço constitucional, e os outros 15 dias de trabalho ele vai receber a título de salário, como se ele estivesse em casa à disposição sem trabalhar, tá? Então, ele não recebe os outros 15 dias como com a rubrica férias, ele recebe com a rubrica salário, tá? O resultado é o mesmo, o que difere e por que se faz essa diferença? Faz-se essa diferença para calcular um terço constitucional que é calculado sobre férias, tá? Um terço constitucional é calculado sobre férias, então vai ser calculado sobre o valor que efetivamente ele está recebendo de férias. E o restante dos dias, tá certo? Serão pagos como salário. E aí não incidem, né, um terço das férias. Ok, pessoal? Bom, sobre férias, era isso que a gente tinha para falar em linhas gerais. Nas nossas aulas presenciais, entraremos com mais detalhes, faremos os cálculos juntos aqui. Ok, pessoal? Agradeço e a nossa próxima matéria da nossa próxima aula será sobre a cessação do contrato de trabalho, né? Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Espero vocês, um beijo, um abraço, fiquem com Deus.